Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso com o propósito de falar de literatura, RPG e board games. Gente, seguinte, eu não gosto de ter que repetir tema pra vocês, ok? Eu gosto de fazer alternado, né? RPG, literatura, board games, RPG, literatura, vai fazendo um de cada vez, sem ter que repetir tema mesmo, porque são 3 temas, né? Eu fiz assim com a mão, mas são 3 temas. Mas dessa vez eu vou ter que repetir, vou ter que falar de literatura uma segunda vez seguido. Não é o mesmo tipo de literatura, pelo menos, vejam só. Semana passada eu falei sobre um quadrinho, Mouse, que é genial. Se vocês não assistiram o vídeo ou não leram o quadrinho, corram, vou fazer isso logo. E dessa vez eu vou falar sobre livros, certo? A literatura que a gente considera mais convencional. Vamos falar mais especificamente sobre financiamentos coletivos de livros. Os 3 temas do qual eu falo aqui no Dados e Contracapas, literatura, RPG e board games, foram muito afetados quando vieram os sites de financiamento coletivo, certo? Não são apenas os RPGs que são afetados, apesar de eles serem a maioria que eu citei aqui, né? Os board games também são muito afetados, foram muito afetados pelos financiamentos coletivos, tanto que a maioria absurda dos lançamentos de board games são por financiamento coletivo, hoje em dia. E os livros, a literatura, não é diferente, gente. Antigamente tinha uma dificuldade muito grande de você conseguir fazer a famosa autopublicação, tanto aqui quanto lá fora. Era complicado, era mais difícil. E o financiamento coletivo ele deu um novo ar para essa possibilidade para os escritores, certo? Era muito mais complicado. Percebam o exemplo do André Bianco ou então do Eduardo Spor aqui no Brasil. Os dois conseguiram sim, mas tem milhares de escritores que não conseguiram fazer desse jeito antes dos financiamentos coletivos. Eles facilitaram em muito isso. Então, tá mais simples, mais fácil você conhecer obras que você não conheceria se fosse depender das editoras tradicionais. Não estou dizendo que as editoras tradicionais, olha eu jogando panos quentes de novo, não estou dizendo que as editoras tradicionais fazem um serviço que elas só escolhem coisas que elas querem. Bom, elas escolhem coisas que elas querem, obviamente, elas não vão lançar coisas que elas não querem. Mas abriu o leque, né? Resumindo o que eu estou falando, que eu estou me enrolando para variar, abriu o leque de coisas que a gente consegue ter acesso com a autopublicação graças aos sites de financiamento coletivo. Vou falar de 2 financiamentos coletivos de livros hoje, 2, maybe 3. Um deles ainda não está acontecendo, mas eu já explico para vocês. Vamos lá, pro primeiro. Beleza, gente, vamos falar do primeiro então, que está quase acabando, faltam pouquíssimos dias, dia 14 encerra o prazo, que é o livro Maus Valores, do escritor J.P. Schmidt. Falta pouquíssimo tempo para acabar o período do financiamento coletivo e a meta não foi alcançada, mas isso não quer dizer que vocês não podem ajudar, gente. É uma campanha que do Catarse eles têm, que são as campanhas flexíveis. O que foi ajudado ali, o que foi colocado, vai ser mandado para o autor para ele fazer o projeto. Então é uma forma de facilitar que o projeto, que não pese tanto para o autor, que o projeto aconteça, certo? O autor já tem outros 2 livros publicados, gente, então esse já é o terceiro, não é um autor completamente iniciante, vocês conseguem caçar e ver o que ele já escreveu, certo? Se vocês têm medo tem muita gente que tem medo de apostar num cara novo. Eu acho, assim, que tá tudo bem vocês apostarem em pessoas novas, assim, tipo youtubers desconhecidos que estão querendo lançar o seu primeiro livro no financiamento coletivo. Mas se você tem esse tipo de medo, não tem problema, você pode caçar o que ele escreveu já e ver quais são os reviews das pessoas, certo? A campanha é flexível, precisa alcançar R$ 9.900 por 100% dela, mas o que tiver lá dentro, o que for arrecadado, vai ficar com o autor para fazer o projeto acontecer. Então vai ocorrer de uma forma ou de outra. E o segundo financiamento coletivo, a gente é da revista Trasgo. Para quem não conhece, a Trasgo é uma revista online, uma revista digital, certo? Uma e-magazine de ficção científica, fantasia e terror. Eles lançam as suas edições online e agora que eles estão batendo 1 ano de existência, eles querem lançar a revista Trasgo ano 1, versão física.
Além dos contos que já existem nas Trasgos digitais, vão vir 3 contos a mais, só para dizer que não foi repeteco, tava com o serviço feito, foi lá e imprimiu apenas. Não. Vão ter 3 contos inéditos, vai ter história inédita para quem já leu todas as edições da Trasgo, e vai ser uma versão física. Eu sei que tem gente que abomina a versão física, prefere a digital, mas eu acho que essas pessoas ainda são uma minoria no mercado, certo? A grande maioria dos leitores gosta muito de ter o livro físico na mão e passar folha a folha. E daí tem aqueles malucos que pegam o livro novo e faz... dá aquela cheirada louca, o cara até revira o olho quando sente o cheiro de livro novo. Eles querem fazer isso acontecer, gente, uma versão física da revista deles. E para isso eles precisam da ajuda de todo mundo. Falta um pouquinho menos de um mês, tá lá pela metade o financiamento coletivo na porcentagem, dá para alcançar, dá para conseguir, é só vocês irem lá colaborar, gente. Dê uma ajudinha para eles, pode ser o kick menor lá, é o Catarse, então não é kick, né, porque esse é do Kikante. Pode ser o pledge lá, o nível de apoio menor, mas ajuda os caras a fazer acontecer, porque o deles não é uma campanha flexível, o deles é uma campanha tudo ou nada. Se conseguir, legal, se não conseguir, é realmente uma pena. Porque eu acho que o serviço que eles fazem merece ter uma versão especial, uma versão comemorativa. E quando eu falei lá no começo que eram 2 financiamentos coletivos, talvez 3, é porque alguns vídeos atrás eu falei pra vocês que eu ia lançar o financiamento coletivo do meu livro, do meu romance, do romance que eu escrevi. Bom, tá chegando perto da data do financiamento coletivo começar, certo? Falta pouco tempo, eu tô arrancando os meus cabelos por causa disso, e eu queria deixar isso aqui pra vocês, ó. O ambiente fechado e pouco espaçoso facilitava em muito o ar ficar abafado e carregado. As paredes espessas isolavam a área de forma que apenas as frestas da pequena porta permitiam uma troca mínima de ar. Estava ficando quente bem rápido dentro daquela sala e Ludian suava como louco, tanto pelo calor quanto pelo esforço físico que sua missão exigia. A escuridão era profunda na sala e na mente do ferreiro, onde ele procurava segurar a força da espada de guerra com toda a concentração que ele era capaz de incutir na tarefa. De olhos fechados e com os dentes quase trincando uns contra os outros, o ferreiro sentiu o poder fluir para fora da espada de madeira com um ímpeto gradativamente maior. Um aperto com os dedos na madeira fez o fluxo parar, mas a pressão começou imediatamente a crescer. A pressão continuava subindo, ameaçando empurrar os seus dedos e a mão para longe da espada de madeira. O ferreiro abriu os olhos e notou que um leve brilho avermelhado agora começava a se espalhar pelo objeto. Em situações normais, isso já seria um ponto sem retorno. A luz, que de início poderia ser vista apenas no pretume da mais densa escuridão, aumentava sua intensidade conforme a pressão do fluxo de força crescia. Quando a espada inteira começou a brilhar em vermelho, os músculos da mão e braço de Ludian já tremiam com a força necessária para conter a pressão. A luz continuou crescendo até seus raios se projetarem sobre as roupas do ferreiro e seu rosto, avançarem até as paredes da salinha e lançarem uma sombra enorme dele na parede atrás. Ainda era possível, no entanto, reconhecer a espada por dentro da luz. Ludian sentiu um grande pulso de energia ser jogado contra sua mão e a luz vermelha brilhou com força na sala, tingindo todas as pedras das paredes de rubro. A força começou a empurrar os dedos do ferreiro para longe da madeira e, quando ele fez questão de pôr mais esforço físico, ameaçou quebrá-los. O ex-capitão de Lind também decidiu que pararia de brincar e, segurando o objeto com a mão restante, levantou-se e se pôs em posição de combate. Ele apertou a espada com as 2 mãos e desferiu um golpe contra a parede da frente. Ludian se surpreendeu com a quantidade de luz liberada no impacto. A sala toda tremeu e poeira de pedra se desprendeu das fissuras entre os blocos de rocha. O encanto de Mirelle, para nenhuma surpresa dele, funcionou bem. A única marca na parede foi uma pequena lasca arrancada da pedra. A súbita libertação de energia fez diminuir a pressão contra as mãos de Ludian e ele decidiu que era hora. Utilizando-se de um encantamento passado por Mirelle que, supostamente, ele não precisaria usar tão cedo, o ferreiro começou a absorver a energia gerada pela espada. O plano era fazer aos poucos para o corpo se acostumar,
mas ele conseguia ouvir o eco de uma voz conhecida enterrada bem no fundo daquele poder. Ele precisava saber se era uma mensagem, precisava ir até o fim. A força fluiu para dentro da sua mão e todos os ossos e músculos passaram a sensação de estarem injetados com alguma espécie de líquido muito espesso e quase impossível de diluir. A sensação passou para o pulso, antebraço, cotovelo e o restante até os ombros. Cada músculo, cada osso e cada centímetro de pele parecia preenchido com aquela essência densa que agora fazia os braços de Ludian também projetarem a luz avermelhada. O processo era desconfortável, embora estivesse prosseguindo em um ritmo aceitável. A luz vermelha jorrou para fora da espada de madeira e Ludian parecia segurar um bastão feito de pura luz sólida. Todo o poder inundou o corpo do ferreiro e continuou fluindo até ele se sentir completamente cheio daquela força. Força que ameaçou vazar para fora do corpo dele. Mais uma sequência de golpes desesperados contra as paredes conseguiram acalmar momentaneamente a força da espada de Gea e Ludian achou que conseguiria relaxar os músculos rapidamente. Ele estava errado. Logo após diminuir a força dos músculos do corpo e inspirar com calma, o fluxo de poder explodiu para dentro dele e ameaçou sair pelos olhos, boca e ouvidos. Ele não teve tempo para reagir e a única coisa que conseguiu fazer foi se jogar de joelhos ao chão e fechar os olhos e a boca. Os ouvidos ele tapou com as mãos, uma delas ainda segurando a espada que brilhava com a intensidade vermelha de uma estrela ardente. O poder o invadiu com mais força que ele jamais testemunhara. Uma força capaz de cortar montanhas ao meio e destruir exércitos com apenas um movimento da mão. Ele teria se perguntado como ainda não estava morto após ser inundado com tanta força. Mas toda a sua atenção agora estava voltada em não deixar o poder sair de dentro dele. Seria desastroso se acontecesse. A força continuava a fluir para dentro dele e Ludian sentia como se fosse um cantil preenchido até o ponto de transbordar. Era como se a água continuasse a ser forçada para dentro dele até o momento em que as costuras do couro fossem esticadas e arrebentadas. Se ele fosse capaz de se ver, enxergaria o próprio corpo brilhando em vermelho. Não haviam forças para gritar de dor. Não havia sequer a possibilidade de fazê-lo. Se abrisse a boca, ele explodiria a parede e toda a sala subterrânea. Já caído no chão, se revirando de sofrimento, ele chutou a parede frontal da sala e todas as pedras se tornaram pó, permanecendo juntas apenas por causa do encantamento de Mirelle. Do lado de fora da sala, a cada novo golpe do ferreiro contra as paredes, a teia de fios dourados rasgavam com o impacto e se regeneravam antes que a parede desmontasse. Era um combate indireto entre a espada e o escudo, com Ludian preso entre o martelo e a bigorna mais fortes de Gea. A pele e os músculos de Ludian começaram a desistir. Ele morreria ali, antes de cumprir sua missão mais urgente, e seria recepcionado nas planícies alvas como o tolo que achou que poderia domar o poder de Angkor, príncipe dos imortais. Estava quase, agora faltava pouco para seu corpo desistir e o poder continuava fluindo para dentro dele. A pressão acumulada dentro dele já era mais que o suficiente para aniquilar toda a cidade. Ele não queria desistir, não aceitava a derrota, mas seu corpo já não conseguia mais. Pequenos rasgos e furos começaram a surgir na sua pele, lançando para fora sangue e luz vermelha. O sangue escorria pelo corpo e pingava no chão. A luz acertava as paredes e as fazia tremer. O encantamento do escudo estava próximo de não se regenerar a tempo. A espada estava a milímetros de alcançar seu objetivo e sair para o mundo, livre e descontrolada. Quando Ludian estava prestes a admitir que perdera, uma vez mais ele escutou a voz. Assim como a sua derrota, a voz também estava muito perto, quase ao alcance da sua mente. Seria ele capaz de alcançá-la? Teria forças para puxá-la para dentro de si e, finalmente, descobrir se era uma mensagem ou apenas um eco? Só havia uma forma de descobrir. Como um último esforço já sem esperanças, o ex-capitão ergueu-se de frente para a parede frontal da sala e encostou a espada contra a testa, segurando-a nas duas mãos. Um rápido temor de que o encantamento não aguentasse lhe ocorreu, mas agora ele não via mais opção nenhuma. Abrindo os olhos e berrando a plenos pulmões, deixou que a força da espada fosse dispersada através da visão e da voz
enquanto mais fluía para dentro pelos braços e mente. Um jorro de força explodiu contra a parede e o escudo do lado de fora trincou, ameaçando quebrar quando todas as suas raízes na pedra rasgaram imediatamente. O poder entrava e saía de Ludian com uma intensidade sobre-humana e o ferreiro perdeu a consciência naquela posição, ainda em pé, virado para a parede. Antes da escuridão tomar conta, ele apenas conseguiu culpar a si mesmo por ser tão fraco. Uma voz ecoou ao seu lado, mas ele não entendeu o que ela quis dizer. Espero que eu tenha atiçado a curiosidade de vocês com esse pequeno pedaço do que vai ter dentro do romance que eu escrevi. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei aqui. Espero que vocês apoiem algum desses projetos, ou então, de preferência, se tiver mais fácil aí, apoie todos, por que não? Você pode apoiar agora o do JP, aí dá um tempinho, ficar aliviada no cartão de crédito, você apoia o outro, você apoia o da Trasgo, e quando chegar o meu, eu ficaria honrado, maravilhado que vocês ajudassem a fazer o meu romance ser realidade também. Mesmo porque eu tô preparando uma novidade para quem apoiar o livro, certo? Vamos dizer que a pessoa vai poder dizer que ela realmente fez aquele mundo acontecer. Tá aí, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do que eu passei. Qualquer comentário, sugestão, crítica e tudo mais, ali nos comentários, ok? Eu leio todos, mesmo porque não são tipo zilhões de comentários, né? São só alguns. Eu leio todos, eu consigo fazer isso de uma forma humana, sem ter que me dividir em 50. E vejo vocês todos semana que vem, gente. Tchau, tchau!